Disponibilizei aqui para vocês a primeira aula do meu curso completo de peças para PC Bahia e PC RR. Essa primeira aula é uma aula bem completa, onde eu apresento várias peças e, enfim, faz parte de todo um treinamento para esse concurso. Você tem duas modalidades de treinamento aqui, uma com autocorreção e com correção individual, bem detalhada, para que você tenha aí um feedback personalizado dos seus estudos, tá? Muito boa aula, assista com bastante atenção, aprenda, evolua. E se você quiser o curso completo, basta clicar aqui embaixo, deixei um link para você, tá? Boa aula, não é sonho, é meta. Professor, em que momento da investigação ou do que momento do seu trabalho você efetivamente vai fazer essa peça? Porque eu não consigo imaginar no dia a dia do trabalho como é que isso acontece. E aí eu me lembrei que quando eu entrei na polícia, eu acho que eu tinha entrado numa delegacia, talvez, umas duas vezes na minha vida. Uma vez, quando eu era mais novo, que meu pai bateu o carro, e aí a gente foi na delegacia registrar a ocorrência. E outra vez que eu fui vítima de um roubo, quando eu era adolescente, adolescente não, eu já tinha 18 anos, 19 anos, eu fui vítima de um roubo. Eu estava com o carro do meu pai, tinha saído com a namoradinha, e aí os caras assaltaram, estavam namorando dentro do carro. E os caras assaltaram a gente. Então foi a única vez que eu fui, as únicas duas vezes que eu fui à delegacia antes de ser delegado. Depois, claro que durante a academia a gente frequenta, etc., e aí efetivamente, entre ser aprovado no concurso e me tornar delegado, fui algumas vezes à delegacia, mas por conta da academia de polícia. Mas antes disso, eu tinha ido à delegacia talvez umas duas vezes. Não sei se é o seu caso, se for algum caso aqui, quem aqui nunca foi numa delegacia? Tem alguém aqui que, Lúcio, eu nunca entrei numa delegacia. Existem pessoas que nunca entraram numa delegacia, isso é muito normal. Então, deixa eu explicar para vocês, mais ou menos, né, como é que funciona o fluxo do trabalho interno da Polícia Judiciária. Aqui, gente, vai ser conteúdo. A Laísa está bem agoniada aqui, hein? Vai ter conteúdo não, isso é conteúdo. Isso aqui é conteúdo, Laísa, só você ter um pouquinho de paciência. Olha só, dentro de uma delegacia, qual é o fluxo do procedimento interno da Polícia Judiciária? Qual é o fluxo de procedimento interno da Polícia Judiciária? Bom, primeira coisa, as informações chegam à delegacia através da notícia de um crime. Tem gente que tem que se cuidar, né? Porque é muita ansiedade. Então, primeira coisa, notícia de crime de fato não flagrancial, é a primeira hipótese, e notícia de crime de fato flagrancial. Gente, eu estou reduzindo aqui as hipóteses, as situações de interesse aqui para o nosso treinamento. É claro que pode chegar muitas coisas, muitas demandas à delegacia, mas para a nossa finalidade aqui da aula, para a finalidade aqui do que interessa para a gente, olha só duas situações principais. Então, você pode ir lá, como delegado, estar numa delegacia, e receber uma notícia de um crime, de um fato flagrancial ou um fato não flagrancial. Se for uma notícia de um crime de fato não flagrancial, vai ser registrada a ocorrência policial, e aí pode ter uma apuração preliminar, pode ter algum tipo de levantamento preliminar, e aí, com essas informações, com o mínimo de lastro, é instaurado o inquérito policial através da portaria. E aí, nesse inquérito policial, há diversos atos, como despachos, representações, relatórios, que são produzidos nesse inquérito policial. É basicamente isso, eu estou simplificando aqui só para uma questão didática, tá? E se você tiver uma notícia de fato flagrancial, há também o registro da ocorrência policial, e no lugar da instauração do inquérito policial por portaria, vai ver a instauração também de um inquérito policial, mas através do auto de prisão em flagrante. E aí você tem vários autos, vários documentos que são relacionados ao auto de prisão em flagrante. Além disso, você tem a possibilidade da instauração de um termo circunstanciado de ocorrência, vocês sabem, nos crimes de menor potencial ofensivo, e em delegacias especializadas de proteção à criança ou do adolescente, de proteção à criança ou do adolescente não, da criança ou do adolescente autor, né, alguns estados vão chamar de criança e adolescente autor, outros vão chamar simplesmente delegacia da criança e do adolescente, você vai ter a instauração de um procedimento de apuração de ato infracional, chamado PAI, né? Mas aqui, basicamente, do que
do que de interesse da gente, basicamente isso. Então, quando você vai lá, é vítima de um crime, ou quando qualquer pessoa é vítima de um crime, esse é o, vamos dizer, é o fluxo ideal do que vai acontecer com as informações. Então, é basicamente isso. Então, quando é instaurado o inquérito policial, a ideia do inquérito policial é documentar as medidas investigativas para que depois, claro, o Ministério Público tenha fundamento para tomar uma decisão em relação àquilo, de denunciar, enfim, de oferecer alguma medida não restritiva, de acordo com a nova lei, né, de promover o arquivamento. Então, é isso, tá? Então, basicamente, para você ter uma ideia geral, que existem duas grandes possibilidades, na verdade, quatro, né? Porque se a gente considerar o termo circunstanciado de ocorrência e o procedimento de ato infracional, então nós teremos quatro, mas que eu acho que é mais potencial de prova essas duas situações, apesar de que eu vou abordar todas as situações que forem possíveis de cair. Porque hoje, gente, o que acontece? Eu tenho que fazer um curso que tem que ser o mais amplo possível, no sentido de abordar o maior número de peças. Por quê? Porque hoje, nas provas, tem se exigido algumas peças bem peculiares, né? E eu não quero correr o risco de você chegar no dia da prova e não ter pelo menos dado uma olhada, e, enfim, de chegar e fazer alguma coisa desconhecida. Então, eu não quero que seja nada desconhecido para você, eu quero que você tenha tranquilidade de chegar no dia da prova e falar, não, isso aqui eu vi lá no treinamento do Lúcio, está tranquilão, eu vou conseguir fazer. Beleza? Então, legal aqui, pessoal. Então, esse é o fluxo que eu queria apresentar para vocês. Muito bem. Então, olha só que interessante. Voltando aqui no fluxo, então chega uma notícia crime, né, através de um registro de ocorrência. Não, essa notícia crime pode chegar de várias formas e vai gerar um registro de ocorrência. Em geral, vai gerar um registro de ocorrência. Bom, olha só, nessa primeira peça, né, o que a gente vai ver nessa aula aqui? Nós vamos ver a portaria com indiciamento na Lei Maria da Penha, tá? Uma portaria da Lei Maria da Penha com indiciamento, tá? Nós vamos trabalhar com essa peça, como é que uma situação de Maria da Penha, que é muito comum nas delegacias, como ela chega e como é que você vai estruturar a peça, e nós vamos ver qual é a decisão que você tem que tomar como delegado de polícia no caso de descumprimento de medida protetiva. No caso de descumprimento de medida protetiva, na Lei Maria da Penha, né, você tem duas peças aqui mais prováveis de cair. E eu quero trabalhar com essas duas peças com vocês hoje também, tá? Então, fiquem aí que a aula vai ser muito rica. A Luísa estava reclamando lá, vai ter conteúdo? Vai sim, vai ter muito conteúdo. Então, fiquem aí que vai ser bem legal. Então, vamos lá. O fato é esse aqui, pessoal. Essa é a notícia, o registro que foi feito do texto 1 para a gente trabalhar com essa primeira peça, beleza? Então, vamos lá. O texto 1 diz o seguinte, olha, no dia 10 de maio de 2022, compareceu a esta unidade policial a senhora Maria Cândido Passos, informando ter sido vítima de violência doméstica na forma da Lei Maria da Penha, fato ocorrido no endereço Rua Asfaltada, bairro Coração Partido, casa 129, nesta cidade. Segundo relatou a vítima, esta é casada com Antônio Cândido Xavier, há 10 anos, não possuindo filhos. O relacionamento do casal sempre foi conturbado, tendo em vista que Antônio é usuário de drogas, maconha e cocaína. Um fato bastante comum, bastante corriqueiro nas delegacias, esse tipo de notícia. No dia de ontem, aqui considerando a data, tá? Então, vou botar assim, no dia 19, só para ficar talvez melhor, né? No dia 9, ou seja, um dia antes, né? Um dia antes, não, na verdade, horas antes, né? Porque ocorreu às 23 horas, olha. No dia 9/5, por volta das 23 horas, Antônio chegou em casa embriagado e aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes. Em dado momento, o autor pediu para olhar o celular da vítima, com a acusação de que ela o estaria traindo. Então, passou a desferir socos e chutes na vítima em diversas partes do corpo. Além disso, proferiu as seguintes palavras: eu vou te matar, sua... Após, o agressor pegou o celular da vítima e o atirou contra a parede, tendo quebrado o aparelho. Pegaram aqui? Viram que isso aqui é um núcleo importante aqui da aula, né? Legal? Então, em dado momento, o autor pediu para olhar o celular da vítima com a acusação de que ela estaria traindo, então passou a desferir socos e chutes na vítima em diversas partes do corpo.
Além disso, proferiu as seguintes palavras: eu vou te matar, sua... Após, o agressor pegou o celular da vítima e atirou contra a parede, tendo quebrado o aparelho. A vítima acionou a polícia militar, mas quando a guarnição chegou ao endereço, o autor havia se evadido. Os fatos foram presenciados por uma sobrinha da vítima, Juliette Cândido, de 20 anos. Ouvida na delegacia, a testemunha confirmou a versão de Maria. Outras informações: a vítima foi encaminhada ao IML para exame de corpo de delito. O aparelho de celular da vítima foi apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística. A vítima requereu medidas protetivas na forma da lei, as quais foram imediatamente tramitadas ao Poder Judiciário. Considerando as informações e que ainda não há inquérito policial instaurado, produz a peça para dar início ao inquérito policial. Legal, nessa primeira peça, então, qual é a medida, qual é a peça adequada a dar início ao inquérito policial? Né? O que tem que ser feito aqui? Obviamente, então, você vai ter que minutar uma portaria instauratória, ou seja, você vai ter que iniciar o inquérito policial através de uma portaria. O que pode acontecer, talvez, num caso concreto, para dificultar um pouco, talvez, é a banca te colocar uma situação para que você entenda se é flagrante ou não. Então, ele pode botar uma situação meio nebulosa para você decidir se é flagrante ou não, né? Mas, enfim, ele tem que te dar as informações objetivas para que você decida por uma coisa ou outra e que não fique, assim, dúbio, né? Mas, enfim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Então, legal. Então, qual é a medida aqui? A medida é uma portaria. Agora, já há elementos para indiciar esse sujeito? É uma decisão que você tem que tomar. O indiciamento é uma decisão exclusiva do delegado de polícia. Ninguém pode se intrometer nessa decisão. Inclusive, antigamente, o Ministério Público requisitava a instauração de inquérito policial com o indiciamento do fulano. O Ministério Público não tem essa prerrogativa de determinar o indiciamento. Se ele acha que tem... Isso aqui, não, enfim, gente, não é questão de defesa de prerrogativa, de delegado, não. Essa é uma questão legal, tá? Inclusive com decisões do STJ nesse sentido. Quando o Ministério Público requisita a instauração do inquérito policial, ele requisita, né? É uma prerrogativa dele, constitucional, mas há também a prerrogativa do delegado de polícia de indiciar ou não. Se o Ministério Público, assim eu entendo, né? Se ele acha que já tem elementos para indiciar, por que ele não denuncia logo? Às vezes porque ele acha que está frágil ainda, né? Então, se ele está pedindo, se ele está requisitando a instauração do inquérito policial, ele quer que aquilo seja investigado, né? Ele quer mais informações, não é isso? Então, nesse caso aqui, pessoal, o mais adequado é você fazer realmente a portaria com indiciamento. E aí, vamos estudar a estrutura rapidamente desse indiciamento, vamos fazer junto esse indiciamento aqui, essa portaria com indiciamento, e chamando a atenção para algumas coisas importantes aqui, tá? Bom, primeira coisa, olha só, qual seria a estrutura da portaria, quais são os elementos essenciais que devem estar nessa portaria, e o que não pode... o que você não pode colocar nessa portaria para que você não perca pontos importantes aqui. Legal. Bom, a primeira parte, vocês vão ver aqui, vou chamar aqui de primeira parte, a primeira parte seria o preâmbulo. Presta atenção, gente, a portaria, ela é feita em um corpo só, tá? Ela é feita em um corpo só. Diferente de uma representação, por exemplo, que você divide em partes, a portaria, o ideal é que você tenha basicamente duas partes, o corpo da portaria e a parte decisória, ou seja, onde você vai determinar, ou você vai despachar, determinando as providências obrigatórias, tá bom? Então, olha só, primeira coisa aqui, pessoal, primeira parte, tá? Primeira parte é o preâmbulo. O que você vai colocar no preâmbulo? O preâmbulo é padrão. É uma estrutura que você pode copiar e usar para todas as suas provas. Olha, o delegado de polícia do Estado da Bahia, do Estado de Roraima, com fulcro no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, no uso da atribuição conferida pelo artigo 5º do Código de Processo Penal e na Lei 12.830, e tendo em vista o registro de ocorrência policial, resolve instaurar inquérito policial com indiciamento de plano. Se não tiver indiciamento, você não vai citar isso aqui. Nesse caso aqui, deixa eu até mudar a cor. Deixa eu mudar a cor aqui, para a gente fazer junto. De Antônio
não é isso? Antônio Cândido Xavier. Pela prática da conduta descrita. Aí, já é importante você já descrever o tipo penal, tá? E depois, claro, no despacho, aqui no final, você pode usar um parágrafo para determinar esse indiciamento, mas aqui você já antecipa qual é o tipo penal. Nesse caso aqui, pessoal, vamos lembrar do texto aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Vamos lembrar do texto. Quais foram as ações? Quais foram as condutas dele? Quais foram as condutas dele? Vamos lá. No dia 9/5, por volta das 23 horas, Antônio chegou em casa embriagado e aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes. Em dado momento, o autor pediu para olhar o celular da vítima, com a acusação de que ela o estaria traindo. Então, passou a desferir socos e chutes na vítima em diversas partes do corpo. Além disso, proferiu as seguintes palavras: "Eu vou te matar." Após, o agressor pegou o celular da vítima e o atirou contra a parede, tendo quebrado o aparelho. Então, você tem algumas condutas aqui. Então, você tem a conduta de agredir a vítima, conduta 1. Ameaça, conduta 2. Vou te matar, conduta 2. E na mesma frase, ele acaba também xingando ela. Então, você tem aqui, eu vou separar essa ação aqui, conduta 3. Após o agressor pegou o celular e atirou contra a parede, quebrando o aparelho. Então, você tem aqui, conduta 4. Legal? É importante que você faça, na sua prova, esse destaque aqui das condutas para facilitar a tipificação. E aí, vem uma coisa muito importante que você precisa treinar até o dia da sua prova, tá? Que é uma dificuldade sua, é uma dificuldade minha, é dificuldade de todo mundo. Você vai ter que tipificar. Invariavelmente, pessoal, muito provavelmente, você vai ter que tipificar essa conduta, né? Você vai ter que tipificar essa conduta. Então, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Vou botar essa dica aqui, ó. Vai ficar fácil aqui todo mundo enxergar. Dica: estude os tipos penais. Crimes contra a pessoa, artigo 121. Assim, crimes contra a vida seria o mais importante, tá? Mas estuda todo o crime, os crimes contra a pessoa, especialmente os crimes contra a vida. Especialmente contra a vida. Crimes contra o patrimônio, antes disso, né? Crimes contra a honra, que é também, né? Deixa eu fazer aqui mais específico. Crimes contra a vida, lesão corporal com violência doméstica, crimes contra a honra, crimes contra a administração pública, de funcionário público contra a administração pública, ok? Esses são os tipos mais importantes para você se lembrar numa prova de peças práticas. E aí, nas próximas aulas, eu posso detalhar mais sobre a legislação especial, porque a gente vai passar pela legislação especial, porque a gente vai fazer peças específicas que vão abordar essas legislações. E aí a gente vai falando mais da legislação. Mas existem as legislações que são essenciais: Lei Maria da Penha, Lei de Drogas, crimes hediondos. Eu sei que é muita coisa, pessoal, mas assim, é muito difícil você memorizar os tipos penais, né? Mas esses são os mais comuns, esses são os tipos que vão aparecer nas principais provas. Enfim, é claro que pode aparecer uma coisa muito doida aí, mas você tem que estudar dentro da possibilidade do que é passível de ser cobrado, beleza? Então, é isso. O que vocês acham aqui
Qual seria a tipificação? Aqui você tem que tomar um cuidado muito grande na tipificação. Qual é o cuidado na tipificação? Então, aqui, deixa eu separar as condutas aqui. Deixa eu separar as condutas aqui, para a gente entender cada uma dessas condutas. E eu vou te ensinar a fazer essa tipificação aqui, que eu sei que é uma dificuldade de uma galera, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui as condutas. Vamos lá. Então, conduta 1, conduta 2, conduta 3, conduta 4. Na conduta 1, você tem o crime de lesão corporal. Aqui você tem que tomar cuidado, por quê? Porque, claro, você sabe que é Código Penal Brasileiro, pode colocar CP ou CPB. Eu gosto de colocar o CPB porque existe o CPM, né? Então eu gosto de colocar CPB, artigo 129, presta atenção. Aqui, nesse caso específico, é o crime praticado com violência doméstica, né? O crime praticado com violência doméstica. Então, aqui vai entrar o parágrafo 13º. Opa, 13º. Estão acompanhando aí? Só que cuidado com uma coisa, pessoal. Cuidado com uma coisa. Quando estiver falando de Lei Maria da Penha, você sempre vai ter que combinar com, esse C/C é combinar com, o artigo 5º, não se esqueçam disso. Artigo 5º, opa, sempre erro aqui, da lei, qual é a Lei Maria da Penha? 11.340, de 2006. Se você se lembrar do inciso, nesse caso aqui, violência de marido e mulher, de namorado e namorada, vai ser o inciso 3. Mas se você lembrar do artigo, já está de bom tamanho. Vamos dar uma olhada lá no artigo 5º? Olha só. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica e familiar. Deixa eu compartilhar aqui de outra forma com vocês. Então, vocês não vão enxergar o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Então, olha só no artigo 5º. Para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero, tal. Inciso 3, o terceiro, em qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com o ofendido, independentemente da coabitação. Se você tipificar uma violência doméstica familiar contra a mulher, sem citar o artigo 5º, essa tipificação está incompleta, fechou? Então, coloque essa tipificação aqui. Deixa eu colocar aqui separadinho para ficar bonito. Depois, eu vou fazer separado, tá? Eu vou fazer separado, porque fica mais fácil, depois a gente vai fazer uma tipificação reunida. Mas vamos fazer partes por partes aqui. Depois ele disse, eu vou te matar. CPB, artigo 147, né? Ameaça, combinado com, aí sempre combinado com, tá? Eu já vou copiar aqui. Depois eu vou reunir, já falei para vocês que eu vou reunir, tá? Vou disponibilizar o material sim, lá no grupo. Sua piranha vagabunda. CPB, aqui é injúria, né? Artigo 140. 140. Aí, mais uma vez. Depois eu vou fazer uma tipificação só, tá? Eu vou reunir essas tipificações. Pode combinar com o artigo 7? Pode. O tipo de violência. Lúcio, posso combinar com o artigo 7? Pode, mas o 5º já é suficiente, tá? Lembre-se de uma coisa, gente. O que abunda não prejudica. Se você acha que tem que colocar mais artigo, colocar a mais, tudo bem, não pode colocar menos, tá? Mas aqui já seria a tipificação adequada, correta, como tem se utilizado aí. Após ele pegou o celular, então aqui tem o dano, né? O dano. Esse dano aqui, pessoal, artigo 163, ele tem um detalhe aqui que eu anotei. Ele tem um inciso 4, que é por motivo egoístico, combinado com artigo 5º, inciso 3 da lei. Só que, se você fizer a tipificação assim, tudo bem, vai estar correto. Mas, se você fizer a tipificação reunida, você pode dizer assim, ó, artigos. Aí você volta. 129, parágrafo 3º, 147. Eu gosto de botar na sequência, tá? Então, deixa eu botar o 140 primeiro. 140. Eu gosto de botar na sequência assim. 129, 140, 147 e
163, inciso 4, todos do CPB e todos combinado com... Aí, viu? Eu fiz uma tipificação reunida. Você pode fazer das duas formas, se você não tiver segurança de fazer reunida, tá? Você pode fazer das duas formas, combinado com artigo 5º, inciso 3 da Lei 11.340 de 2006. Ou se você quiser escrever Lei de Maria da Penha, mas eu prefiro que você escreva, você pode botar aqui, né? Maria da Penha. Beleza? Legal. Lúcio, e se eu não me lembrar dos artigos? Fale o nome do crime. Dano, dano com motivo egoístico, lesão corporal na forma com violência doméstica. Fale pelo menos o nome do crime, tá? Em geral, você já vai conseguir alguma... Resumida fica melhor. Então, você já vai conseguir alguma pontuação. Então, essa seria a tipificação básica desse sujeito aqui. Então, o delegado de polícia, tal, com indiciamento de plano, pela parte da conduta descrita nos artigos, ou das condutas, né, porque está no plural aqui, das condutas descritas nos artigos, e aqui eu vou mudar a letra aqui, só para vocês enxergarem o que a gente foi inserindo aqui. Legal. Lúcio, não me lembrei. Primeira coisa, gente, estude, pelo menos, os tipos mais comuns. Crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, aqueles mais comuns, crimes contra a honra, os mais comuns, né? Crimes contra a administração pública, os mais comuns, lei de drogas, estatuto de desarmamento, crime hediondo, né? Cria uma tabelinha, né? Vai trabalhando com isso aos poucos que você acaba memorizando alguma coisa. Lúcio, eu me lembro, por exemplo, que é artigo 129, mas eu não lembro o que é parágrafo 3º. Coloque o que você sabe. Sempre coloque o que você sabe. Eu também, eu vou confessar para vocês, eu tenho uma dificuldade muito grande de memorização de número. Desde a escola, sempre tive uma dificuldade com o número. Número é um problema para mim. Mas, claro, com a repetição, de trabalhar, de fazer, de repetir, enfim, você acaba memorizando os principais. Mas no trabalho, no dia a dia, a verdade é que a gente consulta, né, gente? Enfim, até para ter certeza que está tudo certo. Legal? Alguém perguntou se era... É o 129, deixa eu mostrar aqui para vocês. CP. Então, lá no 129, ofender a integridade, parágrafo 3º, parágrafo 13º, está aqui, ó. Se resulta lesão corporal. Tranquilo até aqui? Tendo chegado nessa data, conhecimento dessa autoridade policial, através da ocorrência policial, formalizando a notícia crimes de cognição imediata, no dia, aí você vai descrever o que aconteceu. Aqui, nesse segundo parágrafo, nessa segunda parte, né? Nessa segunda parte aqui, você vai descrever os fatos. Então, na segunda parte, você vai descrever os fatos. O que aconteceu, ok? Então, o que aconteceu? Você vai descrever aqui, formalizando que no dia 9/5/2022, de forma resumida. Gente, não existe direito penal sem data e ser local. Tem que dizer a data e o local. O endereço. O endereço você vai copiar lá, claro, né? Deixa eu copiar aqui o endereço. Lá, rua asfaltada, beleza. Então, vamos lá. O endereço. Na rua asfaltada, ok? Na rua asfaltada, bairro Coração Partido e tal, tá nessa cidade. Maria, aí tem que copiar o nome dela lá. Maria, eu vou fazer rápido aqui, senão vai ficar muito vai e vem. Deixa eu fazer de uma forma mais dinâmica aqui com vocês. Então, Maria, fulana de tal, foi vítima de violência doméstica, não, foi vítima de violência na forma da Lei Maria da Penha, segundo as informações
iniciais, o autor, aí você vai dizer o nome dele, desferiu chutes e socos na vítima, além de tê-la, aí você vai descrever, né? Tê-la ameaçado, injuriado, aí você vai dizer, vai contar aqui a historinha, o que aconteceu, beleza? Vai contar aí mais ou menos a historinha que aconteceu. Aí, no próximo parágrafo, você vai ter que falar do fumus commissi delicti, ou seja, você vai ter que dizer quais são os elementos de informação que você tem para que você consiga fundamentar o indiciamento. Então, o que é o fumus commissi delicti? É o PCISA, prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria. É claro que numa portaria, em geral, você vai ter poucos elementos, porque a portaria ela é inaugural, ela é inicial. Então, é natural que você tenha elementos ali que são apenas suficientes para esse indiciamento. E é possível até que você tenha que aguardar os laudos, é possível que você tenha que identificar outras testemunhas, é possível que você tenha que realizar outras diligências em relação àquela investigação. Mas, pela forma como foi apresentado, com testemunha, né, a vítima com lesões aparentes, né? Enfim, nesse caso aqui, há fundamento, sim, para fazer o indiciamento. Então, o fumus commissi delicti, ou seja, os indícios, ou você pode trocar isso aqui, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos seguintes elementos. E aí você vai descrever as provas que foram reunidas. Então, deixa eu escrever aqui. De uma forma, como eu faria aqui como eu faria essa peça aqui, tá? Eu escreveria assim, olha. Deixa eu ver se dá o parágrafo aqui. Depois eu faço o parágrafo. Então, ele diz assim, olha. A materialidade do crime de lesão corporal ficará evidenciado com a juntada do laudo, do respectivo laudo de SD. Há, no caso, fortes indícios de autoria dos tipos penais imputados, tendo em vista as declarações da própria vítima, as quais foram confirmadas por uma testemunha dos fatos. Pronto. É o que eu tenho aí, eu não tenho muita coisa, né? Acho que eu não vou ter mais coisas aqui, né? Então, você pode dizer até que o cara fugiu, que isso também seria, enfim, mas aí já é uma conjectura, né? O que você tem de objetivo é isso. Se você quiser colocar mais, pode colocar, beleza? Legal, legal, legal. Assim exposto. Assim exposto. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Assim exposto, decido indiciar fulano de tal, aí vai ser o Antônio, né, o nome dele? Antônio. Vai botar o nome todo, claro, né? Não vai fazer assim preguiçoso. Antônio. Pela prática, aí você vai descrever todos os tipos penais aqui de novo. Assim, é importante que você coloque esse decido, porque é a sua decisão. Então, você já citou os tipos penais aqui, mas é importante que você repita os tipos penais na hora de dar a decisão. Então, essa quarta parte, então aqui você tem a descrição dos fatos, aí depois você tem a descrição do fumus, né? E você tem a decisão de indiciamento, ok? A decisão de indiciamento. A decisão de indiciamento, você vai, basicamente, repetir, diante de tais elementos escolhidos durante a investigação, e fundamenta no artigo 144, parágrafo 4º, bem como no artigo tal, você pode, durante, colhidos por ocasião, tem que fazer as adaptações, né? Por ocasião do registro da ocorrência, e com fundamento
no artigo 144, parágrafo bem como no artigo 2º, decide indiciar Antônio Xavier pela prática das condutas que encontram a adequação aos seguintes tipos penais. Aí você vem e descreve aqui novamente. Pronto. Você fez o corpo. O corpo está pronto. Legal? Olha só que legal. Você pegou o fato, descreveu, o corpo está pronto. Que delícia, que bacana, show de bola. Então, já está com grande parte do caminho andado. Aí, a determinação, que é a segunda parte, lembra que existe o corpo, e existe o despacho, ou seja, as determinações que são direcionadas ao cartório, aos escrivães da unidade policial, né? Então, você, delegado de polícia, nessa portaria, vai se dirigir ao cartório, ou seja, aos escrivães daquela unidade policial. A primeira providência aqui é que seja tombado o inquérito policial. Por quê? Porque o inquérito policial precisa ser registrado no sistema e receber um número. Então, essa providência aqui você pode sempre colocar no seu despacho aí, na portaria, que seja tombado o respectivo inquérito policial, realizando-se todas as providências de natureza cartorária. Quais são? São várias, né? Mas aqui você não precisa detalhar. Juntar as peças vinculadas, aqui no caso, à ocorrência policial. Quais são as peças vinculadas na ocorrência policial? Toda ocorrência policial você vai ter peças vinculadas. Você pode ter a representação da vítima, você pode ter os encaminhamentos ao IML, você pode ter as apreensões. Então, você pede para juntar todas as peças vinculadas à ocorrência. Intimar para ser ouvido, para ter tomado aqui, né? Para ter tomado por termo o depoimento da testemunha Juliette Cândido. Aqui no caso, como ela disse que ela já foi ouvida, né? Então você pode simplesmente pedir para juntar esse depoimento, juntar as declarações da vítima, qualificar o indiciado fazendo juntar os documentos de vida pregressa. Caso não haja apresentação de identificação criminal, proceder a essa identificação, juntar ou realizar a oitiva do indiciado. Aqui aí você vai colocando as providências que são necessárias. Aqui você vai qualificar o indiciado fazendo juntar documentos de vida pregressa. E aqui é bom fazer junto. Coloquei separado aqui. Esse despacho aqui você pode memorizar, tá? Caso não seja não haja apresentação de identificação, proceder à identificação criminal. Colhendo informações aqui só no caso de APF. Então, esse aqui eu tiro. Apreender objetos que tiverem relação com o fato, após liberado pelos peritos criminais, proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Legal. Isso aqui, gente, não tem é um modelo, então eu vou tirar. Não tem a ver com que nós com o caso apresentado. Juntar laudo de exame de corpo de delito das demais perícias realizadas. Isso sim. Se bem que eu já pedi para juntar tudo, né? Mas, enfim, aqui ele detalhou. 10. Após retorno os autos conclusos para novas deliberações. O que significa isso? O escrivão ele vai tomar essas providências e aí, após tomar essas providências, todas elas ou parte delas, dentro do prazo do inquérito policial, ele vai dar uma certidão dizendo, olha, concluí o meu trabalho e realizei tais medidas. Falta, por exemplo, qualificar e ouvir o suspeito. E aí ele retorna para o delegado de polícia, para o delegado de polícia dar um despacho, dar novas determinações. Aqui você pode colocar data. Opa. Data. Local. Delegado de polícia. Pronto. Não assinem, não coloquem nenhum rabisco aqui. Legal? Legal, bacana. Alguém perguntou, Lúcio,
No caso das representações, a gente tende a economizar o espaço dos fatos. Na portaria é assim? É assim. Mas tomem cuidado com o seguinte, tá, pessoal? Como isso aqui é também um despacho de indiciamento, porque tem aqui uma decisão de indiciamento, é importante que você descreva, deixa eu colocar aqui uma observação, tá? É importante os fatos, descreva todas as condutas típicas, conforme apresentado no texto, tá? Então, quais foram as condutas típicas? Ele quebrou o celular, ele bateu nela, ele xingou, ele ameaçou, né? Legal? Então, descreva todas as condutas, de forma resumida, de forma objetiva, né? Mas é isso. Lúcio, o que você acha? Que uma portaria é possível? Sempre é possível, e você tem que aprender a fazer. A minha ideia, pessoal, é que você tenha contato com as peças detalhadamente, para que você consiga, numa prova, você consiga tomar decisões inteligentes, tá? E aí, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai tomar decisões? Quando você conhece quais são as possibilidades, quais são as cartas colocadas à mesa. Eu lembro que eu fiz um treinamento com o pessoal do Google, e o cara lá, agora eu não vou lembrar exatamente o que era, mas lá, ele fez um treinamento porque ele foi explicar o que o Google conseguia fornecer para a gente e o que não conseguia fornecer. Às vezes a gente pedia uma coisa para o Google e o Google tecnicamente não conseguia resolver. E aí ele falou assim, olha, mas tem uma coisa que ninguém pede. Eu não vou falar aqui porque tem uma questão de sigilosidade, mas ele falou assim, ó, tem uma coisa que ninguém pede. Essa informação aqui ninguém pede. Eu falei, cara, que interessante, aprendi agora. E passei a pedir. Então, assim, é uma questão ligada à herb e tal, a herb não, a geolocalização com base no Google. Eu achei interessantíssimo o que o cara do Google me falou. Então, assim, como eu não tinha essa carta na manga, então não tem como usar, beleza? Então é isso. Então, assim, a partir do momento que você conhece as peças possíveis, fica mais fácil para você tomar decisões inteligentes e corretas em relação ao que você tem que fazer no seu inquérito policial, ao que você tem que fazer no seu trabalho como delegado de polícia, e aqui, primeiramente, o seu trabalho especificamente lá no dia da sua prova, tá bom? Alguém falou assim, pedir a medida protetiva de urgência. Eu vou apresentar um modelo de medida protetiva de urgência para você, mas aqui já está, que ela já requereu, tá vendo? Ó? Alguém perguntou, Lúcio, não tem que pedir as medidas protetivas? Não, ela já requereu, antes da instauração do inquérito. A medida protetiva de urgência, ela é feita imediatamente ali no registro da ocorrência, porque tem um prazo legal, não é isso? Então já estava feito aqui. Uma coisa que eu não coloquei, ela requereu, a vítima requereu e representou contra o autor. Por quê? Porque você tem a injúria e tem a ameaça, não é isso? A lesão corporal aqui não vai precisar de representação. Então, só uma informação adicional aqui, senão você não poderia ter instaurado o inquérito policial, porque você não teria condição de procedibilidade. Legal? Bacana? Legal. Aí você instaurou o inquérito policial, você tomou as decisões, e aqui você, então, efetivamente começa o inquérito policial, o sujeito está solto, então o prazo do inquérito policial aqui, 30 dias. Legal? Se você quiser colocar aqui, ó, após retar nos autos conclusos, após 30 dias, para novas deliberações, tá? Porque é o prazo do inquérito policial. Bacana? Vou disponibilizar o material sim. Legal? Lúcio, você instaurou o inquérito policial, vamos anotando as dúvidas aí, daqui a pouquinho eu vou abrir para vocês tirarem as dúvidas, tá? Lúcio, beleza, você instaurou o inquérito policial, fez a portaria bonitinha, mas o animal, o bípede, o animal bípede aí, ele descumpriu a medida protetiva.
Então, vamos lá. Observe o texto 1 acima e considere as seguintes informações que vieram aos autos após a instauração do inquérito policial. A aula é assim, gente, eu fico imaginando os casos reais para a gente ir abordando as peças dentro de uma dinâmica que seja real, ou seja, que tenha um fluxo que vai fazer sentido para você. Então, olha só, a mulher veio à delegacia, registrou a ocorrência policial, noticiou uma violência doméstica, você tomou todas as providências, instaurou o inquérito policial, posteriormente chega a informação para você de que a mulher, tendo requerido as medidas protetivas, foram a elas, pelo Poder Judiciário, deferidas as medidas protetivas e o sujeito descumpriu. Olha só, observe o texto 1 acima e considere as seguintes informações que vieram aos autos após a instauração do inquérito policial. Foi juntado o laudo do DML, constatando-se as lesões corporais leves. Bom, a lesão corporal leve deve ter ficado roxa, deve ter, enfim, esse tipo de coisa. Mas é o artigo 129, parágrafo 3º, ainda porque é violência doméstica. O autor foi notificado da decisão judicial de medida protetiva, entre elas a de não manter contato com a vítima e de testemunhas, no dia 11, ok? Logo em seguida, a notificação, que é feita pelo oficial de justiça, o autor mandou a seguinte mensagem para a vítima, conforme print juntado aos autos. É muito comum a vítima trazer o print. Aí o print que eu fiz bonitinho para você. Que tio bonitinho. Eu fui lá e desenhei o print para vocês. Olha aí. Você acha que eu tenho medo de polícia? Nem que eu pegue prisão perpétua, você vai se arrepender. Legal. Aí, toma cuidado, toma cuidado. Gente, toma cuidado. Por quê? Por que você tem que tomar cuidado aqui? Você tem que tomar cuidado porque ele praticou aqui, ao mandar essa mensagem, ele praticou crimes. Crimes. O primeiro crime que ele praticou já é um crime lá da Lei Maria da Penha. Artigo 20A da Lei Maria da Penha. Já praticou um crime da Lei Maria da Penha. E aqui, para mim, além do crime da Maria da Penha, que crime vocês acham que ele praticou em relação ao teor dessa mensagem, hein? O Pablo perguntou, professor, 60 linhas na PCRR, corta fatos. Fatos objetivos, tá? Nós vamos trabalhar com as representações e eu vou dando essa dica para vocês, tá, Pablo? Pablo com PH, Fábulo, né? Ameaça. Vocês entendem que é ameaça aqui? Quem discorda? Quem acha que não teve ameaça aqui? Opa! Deixa eu voltar aqui. Quem acha que não teve ameaça aqui? Nessa mensagenzinha dele. Como é que volta aqui, gente? Ameaça, 104.7. Então, vamos lá. A equipe dessa delegacia fez diligência em busca do autor, o qual não foi localizado. Considerando as provas, as novas informações, produz as peças necessárias. A, de natureza interna, no inquérito policial, e B, de natureza externa. Sem olhar aqui embaixo, sem colar, quais são as peças? Qual é a peça interna no inquérito policial e qual é a peça de natureza externa? Qual é a peça de natureza interna e qual é a peça de natureza externa? Sem olhar aqui no material. A peça de natureza interna, entendo aqui, que seria o quê? Um despacho de indiciamento complementar. Eu vou falar complementar, mas é só para você saber que é complementar, tá? Porque ele já foi indiciado. Legal? E de natureza externa? O que você acha que dá para pedir aqui? Na quebra da medida protetiva. O cara ainda não foi localizado. Diz que não tem medo de polícia. É mais porque ele falou que não tem medo de polícia. E que mesmo que ele pegue prisão perpétua, ela vai se arrepender. Prisão. Agora, é uma prisão preventiva específica da Lei Maria da Penha, que tem os seus próprios fundamentos, pela quebra de medidas protetivas. Gente,
Sabe quantas vezes eu vejo isso por dia na delegacia? Acho que todo dia. Vocês que são advogados devem acompanhar bastante isso também, né? Enfim, vamos lá. Considerando as novas informações, produz as peças necessárias. A de natureza interna, que vai ser o despacho de indiciamento, e a de natureza externa, que é a prisão preventiva. Bom, eu vou apresentar para vocês primeiro a de natureza externa, porque o despacho é muito simples e na próxima aula eu boto um modelinho para vocês de como seria esse despacho. Mas vamos trabalhar com a mais complexa aqui, que é a prisão preventiva pela quebra de medidas protetivas. Então, eu até deixei aqui para vocês o modelo do despacho, tá? Já deixei o modelo do despacho de indiciamento, mas vamos trabalhar, primeiramente, com uma representação pela prisão preventiva desse sujeito. Então, representação pela prisão preventiva desse sujeito. Primeira coisa é o seguinte, pessoal. Esse modelo que é utilizado, que eu utilizo aqui, você pode utilizar para qualquer representação por medida cautelar. Qualquer uma, tá? Qualquer uma mesmo. Só que essa representação por prisão preventiva na Lei Maria da Penha, você tem que tomar alguns cuidados em relação à fundamentação, porque ela tem uma fundamentação diferente das outras representações por prisão preventiva. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é te apresentar o modelo e a estrutura desse modelo. A primeira parte do modelo aqui, que você tem, é o endereçamento, não é isso? O endereçamento. Em relação ao endereçamento, pessoal, que é a primeira parte, você ainda não vai endereçar ao juiz das garantias, porque ele não existe ainda. Então, você vai endereçar ao juiz competente. Nesse caso aqui, ao juizado de violência doméstica. Excelentíssimo senhor. Então, se você quiser colocar assim, pode, tá? Então, não vai colocar aqui. Excelentíssime senhore juíze. Não, Lúcio, porque agora é a minha linguagem não binária. Não faça isso em prova, tá? Coloque assim, ó. Lúcio, é antigo. Mas é direito. Direito é meio antigão mesmo. Esse dia o senhora juíza, às vezes a aluna quis colocar assim, eu falei, se você quiser ir na prova e arriscar, beleza? Eu não sugiro que você coloque aí linguagem não binária na sua peça, porque não é linguagem formal, não é uma linguagem formalmente incorporada na língua portuguesa, tá? Então, excelentíssimo senhor juiz de direito da vara, ou do juizado, no caso, né, do juizado de violência doméstica desta cidade, porque ele falou que foi nessa cidade. Então, você vai colocar a informação que tem que ser colocado, tá? Legal? Alguém perguntou, Lúcio, se não fosse Maria da Penha, seria temporária? Não nesse caso, gente. Por quê, gente? Não tem temporária para lesão corporal. Não tem temporária para esses tipos penais. Tem que tomar cuidado, viu? Então, excelentíssimo senhor juiz de direito já de violência doméstica dessa cidade. Por que eu coloquei dessa cidade? Porque o texto fala o endereço da mulher e fala nesta cidade, onde aconteceu o fato. Procedimento sigiloso. Nesse caso, é sigiloso mesmo, pedido de prisão. Aqui, você pode colocar o delegado de polícia, tá? Da Bahia, ou com fundamento, bem tal. Aqui você vai memorizar. Isso aqui é o quê, pessoal? O preâmbulo. Cuidado com uma coisa aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, tá? Aqui é muito importante que você revise as regras de competência. E é legal você revisar as regras de competência lá do CPP, artigo 69 e seguintes, inclusive com estudo de jurisprudência, tá? Por quê? Para você não endereçar errado. A única coisa que você pode errar aqui no endereçamento é isso, tá? Lúcio, eu posso colocar assim, olha, posso botar tudo em caixa alta? Pode. Você pode colocar aqui, excelentíssimo juiz, pode colocar
assim minúsculo, tá? Com a primeira letra maiúscula. Pode também, esteticamente, é aceito. Aqui vai o preâmbulo, que é a segunda parte, né? Então, você tem o endereçamento e tem o preâmbulo. Preâmbulo. Delegado de Polícia do Estado da Bahia, de Roraima, com fundamento no artigo 144, parágrafo 4 da Constituição Federal e artigo 2º, parágrafo 1º, vem, muito respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro. Aí é aqui que você tem que tomar cuidado, tá? Por quê, pessoal? Aqui, no caso de Lei Maria da Penha, tem que indicar o número do IP só se for apresentado, tá? Alguém perguntou, Lúcio, tem que colocar a referência. Não tem no texto, então não inventa, tá? Não inventa nenhuma informação. Ah, Lúcio, eu posso colocar assim, ó, referência e que xxxx? Não, não faz isso. Por quê? Porque eu tenho medo de o cara interpretar que você está identificando a prova. Então, não tem informação, não inventa. Ah, não, ele citou o número do inquérito. Ele citou lá? Se ele citou, acho que não, né? Se citou aqui, me desculpa, mas eu acho que não citou. Se citou, você pode colocar, tá bom? Se não citou, não coloque, não invente. Agora eu não vou me lembrar ali. Com fulcro no. Aí presta atenção aqui, pessoal. É uma coisa muito importante. Vamos lá, vamos por partes igual ao esquartejador. Primeira coisa é o seguinte, pessoal. A Lei Maria da Penha, ela prevê a medida de prisão preventiva no caso de descumprimento das medidas protetivas. Ela vai fazer isso no artigo 19, parágrafo 3º, 19, parágrafo 3º, de uma forma assim indireta, não muito clara, dizendo o seguinte: as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do MP ou a pedido da ofendida. Parágrafo 3º. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário a proteção da ofendida, de seus familiares, seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. Então, aqui, apesar dele não ter citado aqui, todo mundo entende que foi apenas uma omissão, mas que a interpretação é que a representação do delegado também pode ser aceita. Então, aqui no 19, parágrafo 3º, há aqui a possibilidade de novas medidas, entre elas a própria prisão. Então, o primeiro artigo que você tem que citar, se for cair Maria da Penha, então eu vou pontuar aqui para ficar fácil. Artigo 19, Lei Maria da Penha. Artigo 19, parágrafo 3º, é parágrafo 3º? Aí já esqueci, é parágrafo 3º da Lei Maria da Penha. O segundo artigo é o próprio artigo 20 da lei. Ele diz o seguinte, olha, em qualquer fase do inquérito ou da instrução, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, aqui de ofício não tem sido aceito, né? A requerimento do MP ou mediante representação da autoridade policial. Legal? Então, vamos lá. Artigo 20. Então, esses dois artigos da Lei Maria da Penha, é importante que você cite na sua peça. Artigo 19, parágrafo 3º da Lei Maria da Penha, e artigo 20 também da Lei Maria da Penha. Aí você tem que ir lá para o CPP, não é isso? CPP. Vamos lá? No CPP, onde é que ele vai falar de representação? Vamos lá no 312 primeiro, né? Claro que você vai citar o... Vamos lá a partir do 311, né? Você pode citar o artigo 311. Então, deixa eu citar aqui. Artigo 311 do CPP. Você pode citar o artigo 312, parágrafo 1º e 2º. 313, então 312, parágrafo 1º e 2º. E 313... também será admitido lá. E 313, inciso 3º. Então, assim, principalmente citar a Lei Maria da Penha é importante aqui, porque é uma medida específica da Lei Maria da Penha. Presta atenção que, nesse caso aqui,
você não precisa respeitar que o crime seja punido com pena superior a 4 anos, tá? Você não precisa respeitar, porque ele já cumpriu aqui o inciso 3º aqui do artigo 313, tá? Então, esse é o fundamento correto, 300, do CPP aqui também, tá? Do CPP. Então, essa seria a fundamentação básica. Então, com fulcro nesses artigos aqui, representar em face de, aí você vai descrever. Bom, o que acontece? Em face de, pela medida de prisão preventiva, em face de, dos fatos. Pessoal, a descrição dos fatos, ela deve ser sempre muito objetiva, muito resumida. Algumas informações não podem faltar na descrição dos fatos, que é o que ocorreu, o dia, então aqui, informações básicas. O que, quando, quem, contra quem. E se tiver, o motivo. Ok? Essas são as informações básicas. O que aconteceu? Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar crime de violência doméstica familiar, enfim, praticado em tais condições, em tal endereço, em tal local, tendo em vista que José Antônio praticou tais condutas, bom, de uma forma objetiva. Lembra o seguinte, pessoal, fato, principalmente quem for fazer a prova de Roraima, que são 60 linhas, fato não pontua, fato tira ponto. Fato não pontua, fato tira ponto. Então, cuidado aqui com a descrição do fato, porque você tem que colocar um fato com começo, meio e fim, mas de uma forma objetiva. E aqui é o momento de você economizar energia e economizar principalmente linha, se você tem poucas linhas. Lúcio, eu posso pular, uma pergunta muito comum, tá? Lúcio, eu posso pular uma linha, por exemplo, do endereçamento para o preâmbulo, do preâmbulo para os fatos, pode. Eu gosto que pule uma linha, se você acha que consegue respeitar o número, total de linhas, é legal você pular uma linha por uma questão de estética, não fica aquela peça amassada, é melhor para ler, ficar mais claro ali, tá? Bom, a primeira coisa aqui, deixa eu até inverter, isso aqui está sempre invertido por algum motivo. Quando você vai começar, então, os fundamentos. O que vai ter nos fundamentos? Sempre citar a Constituição Federal. Sempre citar a Constituição Federal. Qual é o direito que está sendo afastado? E você tem que dizer que esse direito não é absoluto. Né? Qual direito está sendo afastado? E você tem que dizer que esse direito não é absoluto. Não sei se vocês acompanharam no julgamento lá daquele deputado federal que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, e depois esse deputado federal foi indultado pelo presidente da República, o ministro, que foi o relator, quando ele vai ler o voto dele, né, ele fala que o sujeito, que o réu lá tinha direito à liberdade de expressão. Eu não estou entrando aqui em mérito de nada de política não, tá, gente? Só estou falando de que quando ele começa a falar, a primeira coisa que ele apresenta no voto dele é justamente a cláusula constitucional, que o direito à expressão, segundo entendeu esse ministro, não que eu concorde ou discorde, não estou nem aí, mas o que eu estou te falando é que ele fala que aquele direito para ele não é absoluto, e aí por isso ele entende que ocorreu crime. Aqui é a mesma coisa, mal comparando. A primeira coisa que você vai dizer para o juiz é que existe uma cláusula constitucional que está sendo afastada, mas existe uma razão para isso, ok? Esse primeiro pedaço aqui, se você acha que já escreveu muito, que tem pouco, isso aqui você pode sacrificar. Então, eu vou botar aqui que isso aqui é sacrificável. Sacrificável se você precisar realmente tirar linhas. Mas eu sugiro que você coloque alguma coisa em relação à Constituição Federal. E aí você vem para falar do fumus, segunda parte. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados nesse caso aqui, pelo print da mensagem. Não é isso? Pelo print da mensagem. Legal? E aí você vai colocar a fundamentação que eu já coloquei aqui para vocês. A fundamentação que eu já coloquei aqui para vocês. E aí você vai. Eu até coloquei aqui, pessoal, uma coisa bem interessante, que você talvez já foi meu aluno, você já conheça, tá?
que é o quadro sinóptico das cautelares. Deixa eu copiar aqui e jogar mais para baixo. Que é o fundamento das principais peças, das principais medidas cautelares que você pode pedir durante o inquérito policial, tá? Deixa eu copiar aqui, dar um X, Ctrl X. Legal. Aí, deixa eu colocar mais para baixo aqui. Então, presta atenção. Você colocou aqui, você fundamentou com a Constituição, você colocou, e aí, no próximo parágrafo, você vai dizer para o juiz por que essa medida é adequada e necessária. Ok? Por quê? Por que essa medida é necessária e adequada? Então, vai ser o próximo elemento. E aí você vai concluir pedindo efetivamente a prisão do sujeito aqui. Legal? Qual é a sua tarefa? Eu esbocei aqui de uma forma bem detalhada, mas é importante que você escreva essa peça. E eu quero que você tente escrever essa peça com a seguinte, então vai ser a sua tarefa de casa. Qual é a tarefa de casa? Tarefa de casa. Você vai, memorizar o preâmbulo básico. Lúcio, no preâmbulo eu posso colocar uma lei local? Pode, sem problema. Você vai memorizar o preâmbulo, primeira coisa. Segundo, você vai memorizar aqui textualmente. Segundo, você vai memorizar a estrutura do modelo. Terceiro, você vai memorizar a fundamentação. Quarto, você vai, sem consulta, após o trabalho anterior, reproduzir a peça prática com base na presente aula. Ok? Então, a ideia, sem consulta, já botei ali. Qual é a ideia, pessoal? A ideia é que você já tente ir memorizando e tornando isso automático. Porque parece muito difícil, e é no primeiro momento, mas à medida que você faz isso com sobre-esforço de memorização, e você estrutura essa peça da melhor forma possível, eu quero que você vá além, eu quero que você respeite a quantidade de linhas, mas eu quero que você vá além, eu quero que você faça uma peça melhor do que eu faria aqui. Legal? Então é o seguinte, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, eu imagino que eu parto do pressuposto que você nunca fez uma peça. Mesmo que você já tenha feito uma peça, você está aqui por algum motivo, você quer aprender, você quer ter segurança. Para ter segurança na peça, você tem que fazer isso. Deixa eu colocar mais um deverzinho adicional aqui. Cadê? Ó, 5. Estudar a estrutura das varas criminais e de violência doméstica Estado. Estrutura, né? Estrutura das capitais dos estados, tá? Da Bahia e de Roraima, tá? Legal? Por quê? Você pode olhar no site. Dica. Olhe na lista telefônica do site do TJ, respectivo. Porque aí você vai ter as varas, tá? Então, só para você ter uma noção, para você, no endereçamento, ter mais segurança. Depois, na próxima aula, eu vou entrar com vocês
nos sites para a gente olhar como isso é legal. São dicas que você pode utilizar para a peça. Então, como tarefa, é isso. E aí, Lúcio, o que você vai fazer? Nós vamos corrigir a peça, nós vamos corrigir essa peça, vou estruturar, deixar ela montada para vocês, tá? Como ela deveria ser. Vou colocar pontos errados e pontos certos para a gente estudar coisas que poderiam estar e que poderiam não estar, e que não poderiam estar nessa peça aqui. Essa primeira peça, a ideia é que ela já esteja semi-pronta, só para você executar, para você não ter desculpa. Nas próximas peças, você vai ter só a orientação de um texto para que você decida, descubra qual a peça que você tem que fazer. E aí você tome decisões com base no conhecimento que você já tem. Ok? Gostaram? Legal? Bacana demais. Pessoal, quem ainda não é aluno, né? A nossa próxima aula vai ser na terça-feira, às 21 horas, tá? Nossa próxima aula já está marcada terça-feira, às 21 horas. É importante dizer o seguinte, eu deixei um cupom de desconto para quem ainda não participou, quer participar da próxima aula, que para você, eu vou deixar lá no grupo essas informações, que é o cupom de desconto de 20% para o curso com correção individual e o curso sem correção individual, mas esse desconto só vale até às 13 horas de amanhã. Ok? Que vai ser o desconto de 20%. Legal? Você que é ex-aluno do programa Meta, faz um contato com a gente, porque a ex-aluno tem um descontozinho um pouco maior, tá? Um pouquinho maior. Legal? Então, se você já tem um contato aí do Jean, faça esse favor. Então, qual é a ideia do treinamento? A ideia do treinamento é apresentar para vocês todas essas peças nessa dinâmica do que realmente acontece numa delegacia, trazendo caso inventado por mim, tá? Casos novos, casos próximos dos reais, mas com base naquilo que já foi cobrado, para que você tenha a segurança de produzir uma excelente prova. Legal? Pessoal, é isso então. Boa noite a todos. Espero vocês na terça-feira. Vamos caminhando. Não é sonho, é meta. Até a próxima. Tchau.